Boa tarde, eu sou a Cristiana Souza da Costa. Boa tarde, eu sou Elisângela Oliveira da Costa Pereira. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. O nosso tema de pesquisa é a inserção das leis 10.639 e 11.645 nas práticas curriculares da Escola Estadual 9 de Maio. Estamos sob orientação da professora Dinamara Hilde Ribeiro Leão. O objetivo geral nesse contexto é analisar a partir do cenário sociopolítico, histórico e cultural na garantia da efetivação da Lei 10.639/2003 e 11.645/2008, no processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista o papel do professor na formação de uma sociedade mais justa e sem ser mais justa e autônoma. Nesse sentido, cabe ressaltar que a Lei 10.639 de 2003, ela vem enfatizando sobre a inserção da cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares e logo atualizou-se em 2008 para a Lei 11.645, ao qual também insere a história e a cultura dos povos indígenas nos currículos escolares. Valorizando também as políticas públicas educacionais no âmbito da Escola Estadual 9 de Maio. O local de pesquisa foi a Escola Estadual 9 de Maio, localizada no bairro Palmiteira, no município de Juína, e o sujeito da pesquisa foram alunos e professores dessa mesma unidade escolar, tanto no período matutino quanto vespertino. Cabe ressaltar que os alunos foram do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ano até o 6º ano. A metodologia da pesquisa. A pesquisa de campo e bibliográfica contou com a aplicação de questionários. Realizou-se observação em loco, com foco no procedimento dos participantes da pesquisa, referente ao tema, suas principais dificuldades para o trabalho em sala de aula. Isso, utilizamos como referência de pesquisa bibliográfica alguns autores muito importantes para a questão da literatura africana e afro-brasileira, como Kabengele Munanga, e também destacamos as principais dificuldades encontradas para os professores da Escola 9 de Maio na inserção das políticas para a diversidade. Os aportes teóricos utilizados foram as diretrizes curriculares nacionais para a educação, das relações étnico-raciais para o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, na qual vem fortalecer as políticas educacionais para a educação para a diversidade, principalmente sobre a relação de autonomia do aluno africano e afro-brasileira indígena nas práticas curriculares. Utilizamos também como embasamento o livro Mentes Perigosas nas Escolas, da autora Beatriz Silva, que trata sobre as relações de poder no ambiente escolar e principalmente no combate à violência que se dá sobre aspectos físicos, sociais e emocionais. Trabalhamos com o livro Africanidades e Educação em Mato Grosso, do professor Paulo Alberto dos Santos Vieira, que faz uma desconstrução do preconceito no ambiente escolar e também fala sobre as questões de raça e racismo. Trabalhamos com as orientações curriculares nacionais, que também é um subsídio para o professor trabalhar essas metodologias no ambiente escolar, ou seja, trabalhar o tema para a diversidade com algum subsídio. Desse modo, Kabengele Munanga compreende que a falta da identidade do negro com a educação que lhe é imposta explica o alto coeficiente de repetência e evasão escolar do aluno negro em relação ao aluno branco, demonstrando, portanto, que urge a educação que busca a inclusão dos mesmos a partir de um ensino-aprendizagem que reflete a realidade da camada dita como inferior e, portanto, excluída. Durante muito tempo, durante o período histórico da construção educacional do país, o negro ele não se via como protagonista. O negro nos livros didáticos, eles eram retratados, nós enquanto negros no livro didático, éramos retratados apenas como negros escravizados. A partir da inserção da Lei 10.639 e 11.645, é necessário avaliar o negro sob uma outra ótica, ou seja, a contribuição do negro para o processo social, histórico e político do país, o negro e o indígena.
Análise dos dados da pesquisa. Os relatos dos professores pesquisados foi de que no início do ano letivo, a escola realizou o estudo das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, com todos os grupos de profissionais da instituição de ensino. Outros estudos, além dos propostos na formação continuada, foram necessários no contexto da escola. Diante disso, vale ressaltar a importância da equipe pedagógica de incentivar os professores a trabalhar as leis em sala de aula, garantindo a democratização de uma igualdade racial e contribuindo na formação dos estudantes. Essa análise de dados, ao observar o PPP da escola, a gente averiguou, né, que existe a lei no PPP, está inserida na lei, a lei 10.639 e a lei 11.645, mas é trabalhada de forma fragmentada, somente na semana que antecede as datas comemorativas, como a data do dia 19 de abril, que é o dia do índio, e a data do dia 20 de novembro, que é a da consciência negra. Isso vale ressaltar que as questões referentes às leis 10.639 e 11.645 está prevista na Lei de Diretriz e Base da Educação 9394 e que deve ser inserido durante todo o processo do ano letivo e não somente nas datas comemorativas. Deve estar centrado na formação do aluno, tornando-o autônomo e fazendo-se sentir como autoafirmação de identidade. O desafio educacional está em repensar a proposta pedagógica com ações educativas que oportunizem o acesso aos discentes ao conhecimento das leis 10.639 de 2013 e 11.645 de 2008. Para tanto, os docentes precisam ter o conhecimento teórico e prático para aprimorar o combate à discriminação racial, os preconceitos que circundam a comunidade escolar. Assim sendo, a instituição escolar precisa vencer barreiras e ter projetos pedagógicos interdisciplinares que envolvam tais temáticas importantíssimas para se obter a igualdade racial almejada por uma sociedade justa e igualitária. Nesse sentido, a autoafirmação de identidade é importantíssimo para que o aluno ele se sinta parte do ambiente escolar e que essa parte do ambiente escolar seja transferido para a formação humana como um todo. Ou seja, o aluno negro, que durante muitos anos se viu no processo de ensino-aprendizagem tratado como o negro rechaçado, o negro inferiorizado, que a cor da sua pele era inferior ao outro, que o seu cabelo era ruim, ele precisa ser visto como protagonista social e dessa forma transformando o ambiente em que vive. Mas como que deve ser inserido nas práticas curriculares? Principalmente nos conteúdos dos livros didáticos. Ou seja, há negros como escritores importantes como Machado de Assis, que durante um bom período foi embranquecido nas páginas, principalmente do livro de história ou de literatura. Ou seja, o negro não tinha como visibilidade um protagonista, ele não se enxergava nesses ambientes sociais, não se enxergava enquanto afirmação de identidade. E nós precisamos de uma referência para que nós também possamos sonhar, de certa forma, em ser determinada pessoa ou em adquirir determinado sucesso na nossa vida pessoal e profissional. E o negro, visto no livro didático como negro inferiorizado, como negro escravizado, não se almejava sonhar. Hoje é diferente. Colocamos como principal metodologia nessa pesquisa negro para a sala de aula os contos iorubás, que são os contos africanos, o negro protagonista, o negro tratado de uma outra forma e não somente inferiorizado, como foi dito anteriormente. As referências que utilizamos foi a Escola Plural, formação de professores em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, orientações curriculares, diversidades educacionais, educação antirracista e História do Negro no Brasil, o Negro na Sociedade Brasileira, resistência, participação, contribuição e superando o racismo na escola.
Agradecimentos, primeiramente a Deus, a minha família e a todos os orientadores do curso. E quero deixar uma frase de reflexão. Enfim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela.